Olá, vamos começar a entender como o R lida internamente com arquivos de dados, também chamados conjuntos de dados ou datasets em inglês. Aqui temos um conjunto de dados contendo 1.339 observações e 8 variáveis. Cada uma dessas variáveis é tratada no R como uma coleção de valores da mesma classe. Neste conjunto de dados, cada variável é um vetor no R. A coleção formada pelas 8 variáveis forma um objeto da classe list. Essa é uma lista especial onde cada um dos vetores possui o mesmo número de elementos. O objeto que encapsula este conjunto de dados é da classe DataFrame. Assim, um DataFrame contém uma lista onde todos os componentes da lista possuem o mesmo número de elementos. Vamos neste e nos próximos vídeos ver cada uma dessas estruturas. Neste vídeo nós vamos abordar os vetores. Estou aqui no RStudio. Eu vou utilizar esse script e executá-lo comando a comando para evitar de digitar os comandos na linha de comando. Então, estou aqui no primeiro comando desse script, com o cursor na linha do comando. Se eu clicar em Run, esse comando vai ser executado. O vetor no R é uma coleção de valores da mesma classe. Uma maneira de criar vetores é usar essa função C com os valores entre parênteses e separados por vírgula. Então aqui eu tenho um vetor com 4 elementos, 3, 7, 2 e 12. Esse comando é simplesmente avaliado e gera este vetor. Mas este vetor não é armazenado em nenhum objeto no ambiente do R. Este comando vai criar um vetor com 3 elementos, Luiz, Maria e Rafael, e vai guardar este vetor no objeto com o nome V. Vemos que o objeto foi criado no ambiente do R. Também podemos visualizá-lo na linha de comando, digitando o vetor e teclando em Enter. Esse outro comando vai criar um vetor x com 3 valores lógicos, true, false e false. Aqui está o vetor x. Este comando também vai criar um vetor, que é uma sequência de números inteiros de 10 a 30, mostrando os valores na tela, 10 até 30. Eu posso criar uma sequência decrescente, fazendo com que o primeiro elemento da sequência seja maior do que o segundo, como neste comando. Então, vou executá-lo e vou visualizá-lo. Uma sequência decrescente, começando em 30 até 10. Este comando cria um vetor com 2 elementos, 7 e 9. E a classe de V vai ser numérica, porque os elementos desse vetor são números. Eu também posso formar um vetor agregando a um outro vetor outros elementos, como neste comando, onde eu junto os elementos do vetor V com os números 11 e 3. Então, V continha os elementos 7 e 9. Este vetor contém os elementos 7, 9, 11 e 3. Também posso usar a função vector para inicializar um vetor com um certo número de elementos. Aqui estou gerando um vetor numérico com 15 elementos. E eles são inicializados em 0. Agora vamos ver como selecionar elementos de um vetor. Vamos criar este vetor x
com esses 5 elementos, menos 3, 4, 7, 9 e 10. O elemento de um vetor pode ser selecionado por meio de um índice entre colchetes que indica a posição do elemento no vetor. Este comando vai selecionar o terceiro elemento de x. Então, o terceiro elemento de x é 7. Vou criar agora uma sequência de números inteiros de 10 a 20. Então, aqui está y com seus 11 elementos. Múltiplos elementos de um vetor podem ser selecionados por meio de uma sequência de números entre colchetes, ou por meio de um vetor de inteiros. Este comando vai retornar o terceiro, o quarto e o quinto elementos de y. 12, 13 e 14, que são os elementos na posição 3, 4 e 5 de y. Este comando retorna o quarto e o segundo elemento de y, nesta ordem. Então, o quarto elemento de y é 13 e o segundo é 11. Índices negativos significa que os elementos indicados pelos índices não serão selecionados. Então, este comando vai retornar todos os elementos de y, com exceção do terceiro. Então, o 12, que é o terceiro elemento de y, não aparece nesta sequência. Este comando vai selecionar todos os elementos de y, menos o terceiro e o oitavo. Então, o 12 nem o 17 aparecem nessa sequência. Já este comando vai retornar todos os elementos de y, com exceção daqueles situados entre a terceira e a oitava posição, inclusive. Então, vai retornar os elementos de y na posição 1 e 2, que são o 10 e o 11, e nas posições 9, 10 e 11, que são os 18, 19 e 20. Nós podemos usar diversas expressões lógicas com esses operadores. 2 sinais de igual é o comparador de igualdade. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e diferente, que é a combinação da exclamação com o sinal de igual. Ou podemos combinar expressões lógicas formadas com esses operadores por meio de operadores booleanos, ou, que é a barra vertical ao lado da tecla Z no teclado, e, que é este símbolo acima do número 7 no teclado, e não, que é o sinal de exclamação. Vamos ver alguns exemplos. Este comando vai retornar todos os elementos de y que são iguais a 15. Obviamente, só vai retornar o número 15. Este comando vai selecionar todos os elementos de y menores que 14. Então, 10, 11, 12 e 13. Essa expressão combina duas expressões lógicas por meio do operador OU. Então, este comando vai selecionar todos os valores de y menores que 13 ou maiores que 18. Então, 10, 11, 12, 19 e 20. Reparem o uso de parênteses separando as expressões lógicas. Neste caso, ele não é necessário, mas facilita a leitura da expressão. Essa expressão seleciona os elementos de y acima de 16 e abaixo de 19. Então, ao executá-lo, vão retornar os números 17 e 18.
Eu vou digitar novamente essa expressão na linha de comando, mas desta vez eu vou digitar a expressão lógica após o operador AND na linha seguinte. Então, se eu pressionar a tecla Enter, vai surgir o sinal de mais no início da linha seguinte, indicando que o R está aguardando a conclusão do comando para poder executá-lo. Então, vou digitar o restante da expressão e pressionar novamente a tecla Enter. Agora o R identificou um comando válido e o executou. O resultado é o esperado. Assim, não é necessário que um comando seja digitado em uma única linha no R. Essa expressão seleciona todos os elementos de Y que não são menores que 17. Então, ela vai retornar os números de 17 até 20. Os operadores lógicos também funcionam com valores do tipo character, já que o R considera a ordem alfabética. Então, vou criar um vetor x com 3 nomes e vou selecionar todos os nomes de x que sucedem o H na ordem alfabética. Só tem um nome após o H, que é Joana. As operações de seleção por meio de expressões lógicas são equivalentes a gerar um vetor de valores lógicos que indica em cada posição se o elemento correspondente deve ser ou não selecionado, e utilizar este vetor para realizar a seleção. Isso pode às vezes ser útil para selecionar um subconjunto de um conjunto de dados. Vamos ver este exemplo. Aqui eu estou selecionando todos os elementos de Y menores ou iguais a 13. Então, vai retornar os números 10, 11, 12 e 13. Vamos fazer esta mesma operação de outra forma. Este comando vai criar um vetor U com 11 elementos lógicos, sendo os 4 primeiros true e os restantes false. O vetor U é obtido do vetor Y comparando cada elemento de Y com o número 13. Então, para todos os elementos de Y menores ou iguais a 13, o vetor U vai receber o valor true. Então, os 4 primeiros elementos de U são iguais a true. A partir do quinto elemento de Y, os valores são maiores que 13. Então, os valores correspondentes de U vão ser false. Então, este comando vai retornar todos os elementos de Y, cujos elementos na posição correspondente em U são true. Então, este comando vai retornar os 4 primeiros elementos de Y. Elementos de um vetor podem ser alterados por meio dos operadores de atribuição. Então, essa expressão vai fazer com que o terceiro elemento de Y receba o valor 50. Então, podemos ver que o terceiro elemento de Y agora é igual a 50. No próximo vídeo, vamos ver duas funções para criar vetores numéricos. Até lá!